Vamos falar hoje sobre circuitos lineares básicos com amp-ops. Não só lineares, mas circuitos básicos com amp-ops. A análise de circuitos com amplificadores operacionais é muito simplificada quando se supõe o amp-op ideal. Nesse caso, e considerando o fato de o circuito ser linear, na análise podem-se aplicar os teoremas já estabelecidos na teoria de circuitos elétricos, como as leis de Kirchhoff, o teorema da superposição, o teorema de Thevenin e etc. Se for necessário, esses teoremas poderão ser utilizados pelo engenheiro. Os circuitos a serem analisados nesta aula, por considerarem o amplificador operacional ideal, apresentarão resultados exatos. Todavia, na prática, essa situação não ocorre necessariamente, mas os resultados serão tanto melhores quanto melhores forem as características do amplificador operacional utilizado. O primeiro circuito linear que vamos analisar será o amplificador inversor. Essa denominação se deve ao fato de que o sinal de saída estará 180 graus defasado em relação ao sinal de entrada. A figura apresenta a configuração padrão do circuito amplificador inversor. Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes no ponto A e supondo o amplificador operacional ideal, nós vamos ter que VI menos VA sobre R1 mais V0 menos VA sobre RF é igual a zero. Por outro lado, no ponto A, temos também um terra virtual, ou seja, VA é igual a zero. E, portanto, VI sobre R1 mais V0 sobre RF é igual a zero. Finalmente, a VF é igual a V0 sobre VI, é definido, né? Que é igual a menos RF sobre R1. Esse é chamado de ganho do amplificador em malha fechada. A equação do ganho, AVF, comprova a controlabilidade do ganho em malha fechada através do circuito de realimentação negativa. Vamos agora analisar o amplificador não inversor. Aplicando de novo a lei de Kirchhoff das correntes no ponto A e considerando que VA é igual a VI, pois no caso VD é igual a zero, nós temos que menos VI sobre R1 mais V0 menos VI sobre RF é igual a zero. Ou seja, o ganho é igual a 1 mais RF sobre R1. É importante aqui notar que o amplificador não inversor não apresenta defasagem do sinal de saída em relação à entrada. O seguidor de tensão, o buffer. Se no amplificador não inversor fizermos R1 igual a infinito, ou seja, um circuito aberto, e RF igual a zero, ou seja, um curto-circuito, nós teremos um ganho em malha fechada igual a 1. Essa figura nos mostra a configuração denominada seguidor de tensão, também conhecida como buffer. Esse circuito apresenta uma altíssima impedância de entrada e uma baixíssima impedância de saída. O seguidor de tensão apresenta diversas aplicações. Dentre elas, tem, por exemplo, o isolador de estágios, entre dois estágios, o reforçador de corrente e o casador de impedâncias. Dos circuitos com amplificador operacional, o seguidor de tensão é o que apresenta características mais próximas das ideais. Isso em termos das impedâncias de entrada e de saída. Em alguns casos, um seguidor de tensão pode receber um sinal através de uma resistência em série colocada no terminal não inversor, no caso uma resistência RS. Ainda nesse caso,
para que se tenha um balanceamento do ganho e das correntes, é usual a colocação de um outro resistor de mesmo valor na malha de realimentação. No caso aí um resistor RF. Na figura de cima, devemos ter um RS igual a um RF, o que implica em um ganho malha fechada igual a 1. Uma aplicação prática do que foi dito aqui é a utilização do buffer no casamento da impedância de saída de um gerador de sinal com um amplificador de baixa impedância de entrada, como ilustrado na figura de baixo. Quando as amplitudes dos sinais envolvidos são relativamente altas, da ordem, por exemplo, de volts, não é necessário colocar um resistor R0, já que o erro produzido pelo desbalanceamento não será, nesse caso, apreciável. O somador, o circuito dessa figura é um amplificador somador com 3 entradas. Evidentemente, o número de entradas pode variar. No caso particular de apenas uma entrada, temos a redução para um amplificador inversor. Vamos notar no circuito a presença do resistor de equalização para minimizar a tensão de offset. Aplicando, no caso, a lei de Kirchhoff das correntes no ponto A, nós temos que o V0 vai ser igual a menos RF, que multiplica V1 sobre R1, mais V2 sobre R2, mais V3 sobre R3. Um caso que merece uma consideração especial é o caso se R1 for igual a R2, que for igual a R3, que for igual a 3RF. Nesse caso, nós teremos então um V0, que é igual a menos V1 mais V2 mais V3 dividido por 3. Ou seja, é um circuito que fornece a média aritmética, em valor absoluto, dos sinais aplicados. O amplificador diferencial ou o subtrator. Esse amplificador ele permite que se obtenha na saída uma tensão igual à diferença entre os sinais aplicados multiplicada por um ganho. Trata-se de um amplificador de inúmeras aplicações na área de instrumentação. Novamente, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes no ponto A e no ponto B, e substituindo, no caso, uma na outra, nós podemos obter, com um pouco de algebrismo, que eu vou simplificar aqui, mas considero que vocês conseguem fazer isso como um exercício, mas a gente consegue mostrar que o V0 é igual ao R2 sobre R1, que multiplica V2 menos V1. Aliás, vamos aproveitar o estudo do subtrator e falar de uma característica de Amp-Off chamada de rejeição de modo comum ou razão de rejeição de modo comum, tá? Que é conhecido também como uma sigla CMRR. A equação de V0 do subtrator, que pode ser vista aí logo acima, nos mostra que V0 é igual a 0 quando V1 é igual a V2. Mas isso só ocorre quando se tem um Amp-Off ideal. Tá? Vamos analisar o que ocorre quando se tem uma situação como indicada na figura. Olha, nesse caso, tem um V1 que é igual a V2, que é igual a um VC externo aí, onde esse VC é denominado tensão de modo comum. Suponhamos que uma fonte qualquer de ruído se encontre próxima ao circuito, e nesse caso, os terminais de entrada seriam afetados por sinais indesejáveis de mesma amplitude e fase. Esses sinais iriam se sobrepor aos sinais aplicados nas entradas e tenderiam a ser amplificados caso não existisse uma importante característica denominada razão de rejeição de modo comum, que vem do inglês Common Mode Rejection Ratio, ou CMRR, o qual que é determinada pelo estágio diferencial de entrada do amplificador operacional.
podemos definir a CMRR como sendo a propriedade de um amplificador operacional atenuar sinais idênticos aplicados simultaneamente nas entradas do amp-op. Ou seja, se no circuito do subtrator, né, no slide anterior, fizermos uma quantidade AD igual a R2 sobre R1, nós teremos que a saída vai ser igual a um AD que multiplica V2 menos V1, onde esse AD igual a R2 sobre R1 é denominado o ganho diferencial de tensão. Por outro lado, se AC representar o ganho de modo comum no circuito dessa figura, nós teremos então que o V0 é igual a um AC que multiplica VC. Então, a partir dessas duas montagens, ou seja, mais especificamente, dessas duas equações, nós podemos estabelecer um fator de mérito, designado pela letra grega ρ, o qual nos permite dar um valor numérico à CMRR, que, por definição, é um ρ em decibéis, que é 20 log do módulo de AD sobre AC. Na prática, um amp-op de alta qualidade deve apresentar um valor para a CMRR de, no mínimo, 100 decibéis. Tá? Dentro dessa faixa, podemos citar como exemplo amp-ops baratos de o LM725 e o LH0036 da National, que são chamados de amp-ops de instrumentação, que nós vamos ver depois, ou amp-ops de precisão. Para fins comparativos, é conveniente aqui citar que o amp-op 741 ele apresenta um CMRR típico de 90 decibéis. Aqui nessa figura, ela ilustra a propriedade de CMRR de um amp-op. Analisem ela ela é autoexplicativa, mas nota que o ruído de 60 Hz, que é essa onda mais lenta, ele é eliminado da saída. Tá? Vamos falar do amplificador de instrumentação. Chamamos de amplificador de instrumentação um tipo especial de amp-op que nos permite obter algumas características muito especiais. Dentre elas, resistência de entrada extremamente alta, uma resistência de saída menor que a dos amp-ops comuns, uma CMRR superior a 100 decibéis, ganho de tensão em malha aberta muito superior ao dos amp-ops comuns, tensão de offset de entrada muito baixa e um drift extremamente baixo. Por exemplo, para o amp-op de instrumentação, o LH0036 da National, as características citadas anteriormente aqui apresentam os seguintes valores típicos. Uma resistência de entrada igual a 300 MΩ, uma de saída de meio ohm, uma CMRR de 100 decibéis, no caso um ganho baixo, uma tensão de offset de meio milivolt e um drift relativamente alto, de 10 microvolts por grau Celsius. É muito difícil, do ponto de vista tecnológico, construir um amplificador operacional que atenda simultaneamente a todas as características citadas aqui de amplificadores operacionais. Assim, por exemplo, o LH0036 ele não possui um ganho alto e um drift baixo, apesar de suas outras características serem muito boas. Entretanto, se num determinado projeto o fator crítico for o ganho, o projetista poderá optar por exemplo, pelo 725, cujo valor o ganho em malha aberta é da ordem de 3 vezes 10 a sexta, mas o valor da sua resistência de entrada é de apenas 1,5 MΩ. Para referência, o valor típico de CMRR do 725 é igual a 120 decibéis. Agora vamos analisar o circuito de um amp-op de instrumentação
semelhante ao circuito real do LH0036, conforme o datasheet desse componente. Os resultados serão obtidos aqui e vão permitir que a gente compreenda melhor essa classe de amplificadores operacionais. Dado o circuito da essa figura A, vamos notar que o mesmo apresenta uma altíssima impedância de entrada em virtude dos estágios não inversores, colocados logo ali nas suas entradas. Já na figura B, temos o símbolo usual para esse tipo de amp-op, no qual o potenciômetro de ajuste, no caso do ganho, está evidenciado. Bom, vamos designar as tensões de saída de A1 e A2 por Vx e Vy, respectivamente. Os potenciais nas entradas inversoras de A1 e A2 serão designados, respectivamente, por V1 e V2, devido a esse curto-circuito virtual que sempre vai acontecer em circuitos onde você tem amp-ops. Assim sendo, podemos escrever as equações de Vx e Vy conforme indicado aí à direita. O estágio seguinte é um amplificador diferencial, cuja equação de saída em função de Vx e Vy é dada por Vy menos Vx, certo? Então, substituindo essas equações e efetuando os cálculos algébricos necessários, um pouco de manipulação, nós teremos a equação de V0 em destaque aí. Esse resultado obtido nos mostra que o ganho do circuito pode ser controlado por um RG externo. As aplicações industriais dos amplificadores de instrumentação são inúmeras. Normalmente, um dos sinais, o V1 ou V2, é proveniente de sensores ou transdutores colocados nas malhas de controle do sistema, e o outro sinal é fixado num determinado valor denominado referência ou set point, o qual informa ao sistema a condição na qual o mesmo está estabilizado, ou, em outras palavras, fornece a condição padrão para o sistema. Aplicações desse tipo exigem alta precisão. São as aplicações, nesse caso, em controle. Uma outra aplicação possível e muito usada é na amplificação de sinais biológicos. Nesse caso, os amplificadores de instrumentação fazem um bom uso da sua alta rejeição de modo comum para eliminar, por exemplo, os ruídos de 60 Hz que contaminam essa coleta de dados muito reduzidos que provém de sistemas biológicos. Além disso, aquela altíssima impedância de entrada agora é muito importante, porque os sinais que nós queremos medir, eles são tão reduzidos que, se a impedância de entrada for muito baixa, o amplificador operacional que está medindo o sinal vai acabar consumindo, né, esse sinal e diminuindo mais ainda a amplitude e tornando mais difícil a instrumentação. Vamos fazer aqui um exemplo de análise de circuitos com amp-op. Tá? Vamos demonstrar que o circuito da figura, à esquerda, é uma fonte de corrente. Simples, mas uma fonte de corrente. Ó, vamos escrever, primeiro, escrevendo a lei de Kirchhoff das correntes do ponto A, nós vamos ter que o V0 é igual a 2VA menos V1. Acompanhe aí. Além disso, nós podemos escrever que IL, né, a corrente que vai para esse resistor RL, é igual a 1 e 2, né, que está vindo ali da entrada 2, mais 1 e 3 que está vindo da saída. E, considerando o curto virtual do amplificador operacional, nós temos que o VA é aproximadamente VB e as suas implicações logo em seguida. Por fim, fazendo as devidas substituições, nós podemos escrever que V2 menos V1, que no caso o IL, ela é V2 menos V1 sobre R2. Então, vamos observar que, sendo V1, V2 e R2 constantes,
E L é constante e independente do valor da carga RL. Portanto, esse circuito é de fato uma fonte de corrente constante, que é muito, muito simples e, consequentemente, pela sua simplicidade, tem algumas limitações. Nós não vamos entrar em detalhe agora, mas é um exemplo simples de uma fonte de corrente. Esse circuito que está aí agora na tela é o diferenciador. Ele apresenta uma saída proporcional à taxa de variação do sinal de entrada. Nessa figura aí nós temos o que se chama de um circuito diferenciador elementar. Tá? Eu digo elementar porque quando se vai implementar esse circuito diferencial, o diferenciador, né, faz uma derivada. Na prática, é preciso tomar cuidado com algumas questões de ordem prática, que vocês provavelmente vão ver nas aulas práticas, que é só para balancear alguns resistores nas entradas e para que esse circuito ele seja mais estável ou seja mais útil uma ampla faixa de variação. Tá? Mas, para entender, aplicando ali a lei de Kirchhoff da corrente no ponto A e considerando todas as questões de curto virtual, nós vamos ter que a tensão de saída ela vai ser menos RF, que multiplica a constante ou capacitância C, que multiplica a derivada de VI em relação a DT. Bem simples assim. Olha, se aplicarmos um sinal triangular simétrico na entrada de um diferenciador, a sua saída apresentará um sinal retangular, conforme indicado nessa figura aí. De fato, o sinal triangular ele pode ser visto como um conjunto de rampas ascendentes e descendentes, cujas primeiras derivadas são constantes. Vamos estudar aqui o circuito, talvez um dos circuitos mais usados na área de controle, que é, no caso, usando amfiops, né? Que se trata do integrador. Na prática, o integrador é mais utilizado do que o diferenciador. Tá? E esse circuito aí apresenta um integrador elementar. Quer dizer, novamente, o integrador na prática ele precisa de mais uns 2 resistores, pelo menos, para se balancear questões de estabilidade no circuito e fazer ele ter uma faixa de aplicação maior. Mas esse integrador básico, né, elementar que está aí na tela, ele funciona, porém, numa faixa reduzida. Mas é o suficiente para a gente entender o princípio de funcionamento. Então, olha, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, no ponto A, a gente facilmente consegue escrever a equação de saída, né, do integrador, que no caso é menos 1 sobre R1, que multiplica C, no caso é a capacitância daquele capacitor, que multiplica a integral de VI dt. É importante mencionar que se houver uma tensão inicial no capacitor, esse valor deverá ser somado ao resultado dessa equação de saída. Algumas vezes se utiliza uma chave em paralelo com essa capacitância para descarregar, antes de se utilizar o integrador. Isso é importante. A chave deverá ser fechada para descarregar o capacitor e reaberta no início do processo de integração. Vamos aqui falar agora de algumas aplicações que não podem ser consideradas mais aplicações lineares, iguais às anteriores. Vamos falar de algumas aplicações não lineares de amplificadores operacionais. Basicamente, são funções matemáticas não lineares que podem ser implementadas com amplificadores analógicos AMP-OP. Né? Então, em muitas situações práticas, surge a necessidade de se comparar 2 sinais entre si, de forma tal que um desses sinais seja uma referência pré-estabelecida por um projetista. Os circuitos destinados a essa função são denominados comparadores. Os comparadores produzem saídas sob a forma de pulsos em função do nível do sinal aplicado. Anteriormente, nós falamos do conceito de saturação que vai ser usado aqui no comparador. Na verdade, a saída de um comparador está sempre num valor alto,
seja ele uma saturação positiva, ou seja, alto positivo, ou no valor baixo, uma saturação negativa. Tá? Menos esse V de saturação, que é limitado pela alimentação, é bom lembrar. Um exemplo de aplicação de amp-op como comparador é mostrado no circuito dessa figura aí. Tá? O circuito logarítmico também é chamado de amplificador logarítmico. Olha, esses circuitos são utilizados muito em computação analógica ou em áreas onde existe a necessidade de se comprimir a faixa dinâmica de uma informação ou de uma medição a ser processada, por exemplo, em medidores de volume de áudio, por exemplo, instrumentação nuclear e equipamentos de radar. Vamos falar um pouco de um dos dispositivos eletrônicos mais conhecidos pela sua característica não linear, que no caso é o transistor bipolar ou BJT. Então o circuito logarítmico vai fazer uso dessa não linearidade para criar esse circuito. Olha, de fato, a relação entre a corrente de coletor e a tensão base-emissor no BJT é precisamente logarítmica, numa faixa que se estende desde alguns picoamperes até alguns miliamperes. Lá das nossas aulas, da revisão de semicondutores, ou das aulas de eletrônica 1, nós temos a equação da corrente de coletor do BJT, conforme mostrado aí, essa equação de IC. Tá? Nesse caso aí, em C, IC é a corrente do coletor, e ES é a corrente entre emissor e base, quando os terminais coletor e base do transistor estiverem curto-circuitados. VBE é a tensão base-emissor. K é a constante de Boltzmann, e varia em torno de 1,38 vezes 10 a menos de 3 joules por Gauss Kelvin. T é a temperatura absoluta em graus Kelvin. E o Q, minúsculo, é a carga do elétron, que é da ordem de 10 a menos 19 coulombs. Se introduzirmos na malha de realimentação negativa de um amplificador operacional um transistor da configuração base comum, obteremos o circuito logarítmico na sua forma mais básica, que é a que está aí. A figura apresenta essa configuração. Nesse circuito, a equação de V0 é proporcional ao logaritmo natural da entrada, conforme pode ser visto na equação de V0 logo aí à direita. Tá? É importante notar aqui que esse circuito ele é extremamente dependente da temperatura. Tá? Ela está na equação de saída desse amplificador. De fato, a IES é afetada pelas variações térmicas e a expressão K, que multiplica T dividido por Q, também é função da temperatura. Então, nas condições normais de temperatura, no caso 25 graus, nós temos que o KT dividido por Q é aproximadamente 26 milivolts. Tá? Na prática, os efeitos de temperatura eles são minimizados ou compensados através de alguns recursos que tornam o circuito bem mais complexo. Aí a utilização de transistores casados e a utilização de termistores. Tá? Mas, enfim, para finalizar esse tópico, é conveniente ressaltar que, se VI for negativo, deveremos utilizar um transistor tipo PNP no circuito da figura para se obter um logaritmo neperiano, né, um logaritmo natural na saída. O circuito antilogarítmico, ou pode dizer o circuito exponencial, é mostrado nessa figura. Tá? Como é que a gente obtém? Se lá no circuito logarítmico nós substituirmos o resistor R1 por um transistor PNP e o transistor Q por um resistor RF, obteremos, no caso, o circuito antilogarítmico, na sua forma mais básica, que está indicado aí nessa figura.
Evidentemente, nesse caso também, se o VI for negativo, nós vamos ter que utilizar um transistor do tipo NPN. E por fim, não menos importante, mas é uma aplicação bem interessante, nós podemos criar, com uma combinação desses circuitos, alguns circuitos interessantes. Tá? Então, por exemplo, combinando os circuitos só o logarítmico e o antilogarítmico, nós podemos implementar diversas funções matemáticas, tais como, por exemplo, x elevado a meio, né, uma raiz quadrada, x ao quadrado, x ao cubo, 1 sobre x, x sobre y, x vezes y, dentre outras. Olha, para ilustrar apenas uma dessas aplicações, vamos analisar a estrutura básica de um multiplicador de duas variáveis, que é o circuito multiplicador de tensões, que é usado, por exemplo, em computação em larga escala. Vamos lá. Para simplificar a análise do circuito multiplicador, que está mostrado aí na figura, ele é composto por esses 4 amplificadores operacionais. Primeiro nós vamos desprezar as constantes IS de cada estágio só por simplicidade, tá? Mas nesse caso, nós vamos ter aqui, só para ficar fácil de mostrar, mas no ponto A, o que nós temos? Nós temos o Ln de V1. No ponto B, nós temos o Ln de V2. No ponto C, nós temos um somador ali que está somando o logaritmo de V1 mais o logaritmo de V2. Nesse ponto D, no caso, na saída, nós temos um circuito antilog que está fazendo um V0 igual a E elevado a Ln de V1 mais Ln de V2. Aí, pela propriedade de logaritmo, né, nós temos que, então, a saída, na verdade, é V1 multiplicado por V2, ou seja, um circuito multiplicador mesmo. Está multiplicando as duas tensões de entrada, V1 e V2, usando para isso 4 amplificadores operacionais e, no caso, 2 circuitos logarítmicos, um circuito somador e um circuito antilogarítmico, ou exponencial, mas o nome mais usado é antilog. Tá? Esse circuito ele é chamado um multiplicador de primeiro quadrante, pois, nesse caso, ele exige que ambas as tensões de entrada, no caso V1 e V2, sejam positivas. Tá? É mais complexo, porém não impossível, é um pouco mais complexo, projetar um circuito multiplicador de 4 quadrantes. Por motivos, né, você pode imaginar, você tem que detectar qual é o nível de tensão e aí direcionar essa tensão para o circuito logarítmico específico, né, para poder ser processada e por aí vai. É só uma questão de um pouco mais de complexidade, mas nada que seja tão complexo assim, vocês conseguem imaginar. É difícil, mas felizmente existem, né, quem precisar de usar isso, existem circuitos integrados específicos para implementar multiplicadores de variáveis desse tipo. Como, por exemplo, podemos citar o ICL 8013. Tá? Esse CI é um multiplicador de 4 quadrantes, ou seja, sua saída é proporcional à multiplicação algébrica das duas variáveis de entrada. E, no caso, a precisão da resposta desse circuito integrado é da ordem de mais ou menos 0,5%. Tá? Mas, pela simplicidade, né, do circuito, note que você pode fazer um circuito multiplicador desse com encapsulamento de amplificadores operacionais que contém 4 amplificadores, o que é uma coisa razoavelmente comum e simples. Tá? Então, essa aula foi para mostrar esses blocos de operações algébricas que podem ser construídos com amplificadores operacionais. O que se pode fazer a partir de aqui é praticamente ilimitado. Você tem agora ferramentas para poder emular qualquer equação matemática em circuitos analógicos. Então, todas as equações que você trabalhou até agora, a princípio, você vai conseguir, se você quiser e necessitar, de implementar em um circuito analógico usando amplificadores operacionais. Obrigado.